Um caso trágico no Alto Paranaíba. Um pai matou o filho de 2 aninhos e depois tirou a própria vida. Isso lá na cidade de Patos de Minas. O Elcio Fonseca tem os detalhes dessa história triste e trágica que aconteceu na cidade. Elcio, boa tarde. Aliás, bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia a todos. Essa tragédia foi ontem à noite aqui em Patos, no bairro Nova Floresta, onde a família morava. Eram apenas mulher, marido e o filho de 2 aninhos, o único filho do casal de 2 aninhos de idade. O homem estava de folga ontem, passou o dia todo em casa com o filho de 2 aninhos e a mulher estava trabalhando. Ela chegou em casa por volta de 6 horas da tarde, já no finzinho da tarde, e infelizmente se deparou com essa cena chocante, viu marido e filho mortos na varanda da casa. Os dois estavam pendurados, morreram enforcados, né? E aí a polícia foi chamada e de acordo com a polícia, o pai, o homem, ele matou o próprio filho, o filhinho de 2 aninhos, enforcado com uma corda. Em seguida ele se enforcou, tirou a própria vida. A mulher se deparou com essa cena chocante, claro, precisou ser amparada, foi amparada ali pelos vizinhos principalmente. E claro, ela continua bastante transtornada. Os dois, tanto a mulher como o marido, têm 34 anos de idade, o único filhinho de 2 aninhos. E de acordo com a polícia, que já investiga o caso desde ontem mesmo, o casal, que vivia aproximadamente 15 anos juntos, estava se separando. Tinham problemas aí entre eles e eles estavam se separando. Isso pode ter motivado aí este crime tão brutal deste homem e ter motivado essa tragédia aqui na cidade. E o homem, o corpo dele foi levado para Sete Lagoas, cidade de onde ele veio, e o enterro será hoje lá em Sete Lagoas no final da tarde. O menininho de 2 aninhos está sendo velado aqui em Patos de Minas mesmo, no bairro Rosário. O enterro também será hoje no final da tarde, Rafael. E daqui a pouco a gente volta com muito mais detalhes desta tragédia ontem aqui na cidade. Obrigado, Elcio, pelas informações. Já aqui no Balanço Geral, novas informações em relação a esse caso trágico que infelizmente tirou a vida de uma criança e o homem que acabou tirando a própria vida. E ele é o principal suspeito de ter cometido isso. Daqui a pouco todas as informações e você fica à vontade para comentar comigo esse assunto através das nossas redes sociais. Olha, a gente volta a falar sobre o caso do homem que matou o próprio filho de 2 anos em Patos de Minas. O Elcio Fonseca está com o delegado que está apurando e investigando o caso e tem as informações agora. Por favor, Elcio. Sim, Rafael, estou aqui com o doutor Érico Rodovalho, delegado de homicídios de Patos de Minas, e esteve ontem lá no local, no bairro Nova Floresta, aqui em Patos, na casa onde a família vivia, onde aconteceu essa tragédia. Está desde ontem trabalhando neste caso. Eu vou logo perguntando, doutor, sobre o motivo para esse crime, o motivo para esse pai ter matado o próprio filho de apenas 2 aninhos. Realmente tem aí essa questão da separação do casal, dos problemas entre o casal. Boa tarde. Boa tarde a todos de casa, mas um prazer uma vez estar aqui. Infelizmente estamos diante de uma tragédia, né, que assola e assustou nossa cidade. Trata-se ali de uma cena deixada em que nos demonstra, né, um problema psicológico, um abalo psicológico daquele pai, devido a um problema familiar em que eles vinham passando, e esse problema motivou a ele a atingir as demais pessoas da família, resolvendo a matar o seu filho e em seguida suicidando. Quer dizer, está confirmado que esse casal estava em separação, apesar de ser um casal que já vivia há aproximadamente 15 anos, o único filho, se davam bem, né? Não tinham problemas aparentemente, mas recentemente tinham. Era um casal que estava com problemas em processo de separação. Sim, estamos aí diante de um casal em que, como tantos outros, passavam por uma crise no seu relacionamento em que nada justifique e contribuísse para essa tragédia ocasionada. Mas, de fato, né, diante desses problemas deste casal, aquele homem não suportou, vindo a entrar aí em um problema psicológico muito grave, né, e ele perdeu aí a razão do que era possível dele fazer. Ele tinha que ter resolvido de uma outra forma, né? E, infelizmente, ele resolveu levar por esse lado de ocasionar uma dor em todas as pessoas de sua família, né, e em seguida retirando a sua vida.
Era o único filho do casal e eles se davam muito bem, né? Tanto o pai com o filho, a mãe com o filho principalmente. Aliás, foi um filho que tiveram dificuldade para ter, não é? Estamos diante de uma família que não havia problemas, não era voltada à criminalidade, vamos dizer assim, uma família como tantas as outras. O doutor Rodovalho conversando com o nosso repórter Elcio Fonseca, trazendo os detalhes, lembrando que a delegacia está em cima desse caso. Ele estava explicando em relação à relação desse casal com os vizinhos que moram próximos à casa desse casal e segundo ele, segundo que apurou a polícia, era um casal extremamente tranquilo, não apresentava nenhum tipo de discussão, briga ou que os vizinhos pudessem ouvir algum tipo de discussão como essa. E infelizmente aconteceu uma tragédia. Agora, para explicar para você por que tirar a vida dessa criança, lembra, não existe argumento nenhum, né, que preencha isso. Mas segundo o que apurou e que está apurando a polícia, essa mulher e esse pai, eles tinham um grande desejo de engravidar e tinham dificuldades. Eram dois jovens, ele tem 34 anos e ela também tem 34 anos, e conseguiram, depois de muito custo, conquistar, né, essa gravidez, conseguir aí uma criança linda, inclusive você está vendo na reportagem, está vendo na imagem. E a partir do momento que houve esse amor, principalmente dela com essa criança, até pela dificuldade, ele, a partir do momento que começou a descobrir algumas intrigas em relação ao casal, até quem sabe supostas traições que estão sendo investigadas agora por parte da polícia, ele quis agredir e quis atingir essa mulher, tirando a vida dessa criança. E claro, aquela pergunta que eu faço, e você sabe que eu vou fazer, é por que tirar a vida de uma criança? Menininho lindo, 2 aninhos. Que culpa tem uma criança depois de toda essa desavença? Que culpa tem uma criança por tudo isso que aconteceu e por essa discussão envolvendo aí os pais? O Elcio Fonseca está com a gente, acompanhando esse caso, e daqui a pouquinho ele volta trazendo novas informações em relação a essa tragédia que aconteceu em Patos de Minas. Oi, Rafael, de volta aqui direto da Delegacia de Patos de Minas. Eu estou com o doutor Érico Rodovalho, delegado de homicídios, que investiga este caso desde ontem à noite. E a gente vai continuar aqui falando. Doutor, eu queria que o senhor comentasse também sobre uma carta que o homem teria deixado, né, na casa. Seria uma carta direcionada à esposa, à mãe do menino? Olha, é uma carta direcionada à família, em que demonstra ali o sentimento em que ele estava passando, né? É um sentimento disposto por ele, não quer dizer que seja a verdade de tudo que estava acontecendo naquela família, né? Em que então ele relata para aquela família, né, um sentimento de cobrança, né, devido àquele desentendimento que eles vinham tendo. Então ele cobra a família e fala que por conta disso resolveu praticar essa tragédia. Quer dizer, ele quis atingir a família diante dos problemas que vinham acontecendo, logo tirando um bem tão precioso da família que era esse menino. Sim, numa visão preliminar de tudo que pode ser disposto, na visão dele, que ele nos demonstra pela cena deixada, é justamente isso. Ele queria atingir a família de alguma forma por algo que ele, na visão dele, estava passando, né? E nisso ele resolve retirar aí um filho, que é um bem mais precioso que toda aquela família tinha, né? Uma criança de 2 anos de idade, né? E que deixa então o crime tão grave e bárbaro, né? Como estamos diante deste caso. Doutor, agora, claro, é só o início das investigações, né? Vão continuar? Quais que são os próximos passos? O senhor já teve a oportunidade de conversar com a esposa, a mãe do menino? Olha, no local, a gente, diante de não ter nenhum autor a ser preso, a gente se baseou em pegar pequenas informações. Então, conversamos com alguns familiares, vizinhos, para entender o que pode ter acontecido, né? Visualizamos ali, de fato, com alguns familiares, mas a esposa ela estava muito abalada, né? Então a gente reservou esse sentimento e luto que ela estava passando para conversar no momento oportuno, em que todas as pessoas envolvidas serão chamadas até a delegacia para prestar seus depoimentos. Vamos aguardar os exames periciais, né? Necrópsia para verificar a causa da morte, de forma documentada, né? Além do que o perito, através de todo um exame de física, mecânica, vamos também comprovar, né, que de fato ocorreu um homicídio seguido do suicídio. Ok, doutor, obrigado pelas informações, bom trabalho, viu? E a gente volta agora aí com você.